E vamos para a nossa sexta aula desse treinamento, onde a gente fala das atribuições do nutricionista no contexto hospitalar. Nós já falamos das atribuições, já passamos pelo dress code. Agora nós estamos falando sobre carreira, principalmente sobre adotar uma postura de aprendiz, não pular etapas. Entenda todo o fluxo da cadeia produtiva, entenda como é feitas as atividades da sua equipe para que você possa liderar com muito mais propriedade. Então, essa postura de aprendiz ele é o maior diferencial de um nutricionista jovem para um nutricionista experiente. Então, ele precisa passar pelas etapas, calejar um pouco a mão para que ele realmente consiga ser um excelente líder. Além disso, a gente precisa ter uma postura de humildade, de saber que a gente também aprende muito com os nossos liderados. Eu aprendo todos os dias com as minhas copeiras. Isso é inegável. Mas a postura de aprendiz, ele comunica para a sua equipe que você está disposto a observar, a aprender com eles, para que eles também possam aprender com você. Então, a gente quebra barreiras de objeção, de resistência, que a gente sabe que tem muita resistência, principalmente por colaboradores que estão há anos naquela posição, naquele hospital, fazendo aquela função, e você que acabou de chegar, e ele pensa, quem é você na fila do pão para me falar como eu devo fazer o meu trabalho? As pessoas, elas ficam boas em aprender as coisas erradas. Elas ficam boas em aprender gambiarras. Elas aprendem a lidar com as dificuldades do dia a dia da pior maneira possível. Então, o processo muitas vezes não é inteligente, a pessoa já está acostumada, faz de forma automática, e ela vai ter uma resistência em aprender de outra forma, por melhor que seja a forma que você queira apresentar. Por melhor que você queira deixar o processo mais fácil, simplificado, ela pode ter uma resistência e vai apresentar uma barreira de dificuldade para mudar a forma como ela faz as coisas. Você está começando a sua carreira agora, então pergunte sem medo, observe, faça perguntas inteligentes que tragam reflexões para que as pessoas, para que você desperte a curiosidade e o interesse das pessoas de falar, nossa, que interessante, a Janice acabou de chegar e fez uma pergunta que eu nunca pensei, ou já pensei e nunca ninguém me trouxe a resposta. Muito importante para você, profissional, aceitar feedback. A gente precisa ouvir com humildade. Você está começando a sua carreira agora, saiba ouvir, principalmente daqueles que têm muito mais tempo de profissão do que você. Eu tive uma gestora com 25 anos de nutrição, mas é óbvio que ela sabe mais do que eu. Mas é claro que ela também aprendeu comigo, com o meu olhar, né? Porque quem chega agora, o olhar não está viciado. Mas é a humildade de falar, se a pessoa está 25 anos, ela não caiu aqui de paraquedas por um acaso, tá? Quando você faz tarefas repetitivas, você aprende a ficar mais rápido. Então, no começo, quando você vai evoluir um paciente no sistema, você vai demorar mais tempo. Você vai começar a fazer admissão, você vai demorar mais tempo. Hoje eu levo 5 minutos para fazer uma admissão. Muito bem feita. Ali eu ainda consigo criar até um vínculo com o paciente, que é extremamente importante. A gente não pode ser um robô. Você tem que entrar no quarto com um sorriso no boca, um sorriso no olhar, um sorriso no coração, para que ele realmente te receba, te acolha, você acolher ele também. É na rotina que você ganha velocidade. Ah, eu não gosto de fazer tal coisa. Faça para ficar bom, para fazer rápido, para fazer bem feito. E aí você vai fazer o que você gosta. Bom, a gente precisa ser curioso, a gente precisa entender o porquê que as coisas são feitas dessa forma, e não criticar isso aqui, quem que inventou isso aqui, né? Não, mas o que que inventaram? Por que que fizeram? Vá ser curioso, faça perguntas, investigue, faça, deixa eu fazer junto com você, encosta ali junto com a sua equipe, cola com a sua equipe e fala, deixa eu fazer junto com você para ver como que você faz. Ali você vai ter propriedade para falar se realmente estão fazendo da melhor maneira possível ou se tem uma melhor. A gente precisa normalizar o erro, porque o erro faz parte do aprendizado, mas a gente não pode cometer o mesmo erro de novo. Repetir o erro significa que você não aprendeu, que você não entendeu e que está faltando habilidade técnica comportamental. Então, não cometa o mesmo erro, cometa novos. Se você está cometendo o mesmo erro, você está falhando na sua conduta. Como uma postura de aprendiz, você vai saber que a maturidade técnica ela vem com o tempo, ela vem com a prática. Quanto mais você executa uma tarefa, melhor você fica, claro, se você estiver fazendo ela da melhor maneira possível. Por isso que esse olhar curioso e criterioso do tipo, será que isso aqui é feito da melhor maneira possível? Ele é importante. Eu vou te dar um exemplo.
eu passei por instituições onde a gente fazia um processo muito otimizado de confirmação de jejum. E eu fui trabalhar num hospital onde era feito de uma forma, um processo muito lento, moroso, manual, e ali eu usei essa visão criteriosa do tipo, não, isso aqui não está sendo feito da melhor maneira possível, a gente pode melhorar. Nunca perca a postura de aprendiz, independente da quantidade de anos que você tenha na profissão. O aprender é uma postura ativa, não passiva. A gente busca, a gente atua, você investiga, você testa, valida e continua amadurecendo. E eu sempre vou insistir nessa tecla, onde a gente fala que você precisa passar por todas as etapas e não pular etapas, esqueça os atalhos. Ele vai deixar você um profissional deficiente, onde você provavelmente não vai conseguir agregar tanto valor assim para sua equipe. Então, o crescimento ele é uma consequência de consistência. Ninguém começa evoluindo, caso crítico, já entrando na UTI, arrasando, como a gente imagina que vai fazer na faculdade. Primeiro vem a sua base, a sua rotina, a sua segurança, aproprie-se dos seus processos, dos seus fluxos, para que isso vai te trazer segurança, entende? Então, por que o nutricionista ele é inseguro? Porque ele não sabe nem como é que é a base do trabalho dele. Faça, repita a operação, faça, repita. Você vai ficar tão bom nisso que você vai ter segurança para o próximo passo. Agora, se você não quer fazer parte da operação, se você não quer colocar a mão na massa, se você quer só escolher as atividades que você quer fazer, você se torna um profissional com muitas falhas. Diferente do que a gente imagina na faculdade, eu preciso te trazer a realidade de um hospital. Então, a trajetória real, a vida real de um nutricionista é assim. Primeiro a gente observa, executa uma rotina básica, que você vai achar que não é importante, mas é sim. Conforme você vai repetindo essa atividade, você vai ganhando velocidade, vai ganhando ritmo. Nisso você ganha confiança, você se apropria do seu trabalho, aí você aumenta o nível de complexidade e começa a assumir novas responsabilidades de uma forma muito concisa, consistente. Agora, quem pula etapa, ele vai cometer muito mais erros. Isso é fato. Ele comete inúmeros erros primários, porque ele não se apropriou da base dele. O profissional que pula etapas, ele vai se frustrar mais, porque ele não consegue performar, ele não consegue se apropriar, tá faltando informações, tá faltando bagagem, e ele não sustenta sua própria atuação. E vem a famosa clássica frase, nutricionista não dá dinheiro. A nutrição não funciona. A nutrição não é uma boa profissão. Ela é uma excelente profissão. Eu não poderia ter escolhido profissão melhor. Só que você está pulando etapas, você comete muitos erros porque você está atropelando o processo de crescimento e amadurecimento técnico, comportamental que você deveria passar. Com isso, você se frustra muito mais e você não sustenta uma carreira de ascensão. Faz sentido? Os profissionais que mais crescem são aqueles que entendem que o serviço, que o servir, ele vem antes da sua preferência pessoal. Um hospital ele não vai funcionar conforme a sua vontade individual, eu quero fazer só isso, eu quero fazer só aquilo. E sim, um fluxo assistencial. De novo, vou repetir, desde o recebimento, o planejamento, desde o primeiro passo do serviço de nutrição. Se você entender os seus processos e fluxos, você é um profissional que tem uma maior chance de consistência. Seja útil para a sua equipe. Como que você vai liderar a sua equipe se você faz só o que você quer, só o que você gosta? Eles também vão fazer isso porque você lidera pelo exemplo. Então, seja realmente uma referência para a sua equipe. Se a Janice estivesse aqui, o que ela me falaria? O que ela faria no momento onde eu preciso tomar uma decisão difícil? Porque eles sabem que eu colocaria a mão na massa e faria. Se a Janice estivesse aqui, qual seria o conselho que ela me daria? Porque eu lidero pelo exemplo. Então, seja exemplo para a sua equipe. Né? Eu não vou fazer porque eu sei que se a Janice estivesse aqui, ela não ia aprovar essa minha conduta, essa minha decisão. Então, isso é liderar. Você vai aprender muito mais rápido se você aceitar o processo de desenvolvimento e amadurecimento. Você vai ganhar a credibilidade da sua equipe, porque você foi lá, colocou a mão na massa e provou para ele que é possível fazer. Então, agora faça. Porque se eu fiz, você também pode fazer. Você vai conquistar um espaço. As pessoas vão te ouvir.
vão te dar crédito. Você vai desenvolver uma autonomia, tanto a sua quanto da sua equipe, onde eles vão replicar o seu comportamento. Vai ter vários de você fazendo o que deveria ser feito. Não é o setor que faz o profissional crescer. É a postura de dentro de qualquer setor que faz você crescer. Você quer ser ouvido? Você quer ser visto? Você quer credibilidade? Passe pelas etapas que precisam passar. Amadureça e não queira atalho. É muito importante que a gente faça o marketing do nosso trabalho. Não vou entrar em detalhes agora, porque eu vou fazer uma sequência de vídeo para vocês, de como vocês alavancam a sua carreira. Mas antes de pensar nisso, a gente precisa entender que a carreira se constrói nos bastidores. As atividades que você acredita que não são nobres e que não são eu não estudei para isso, eu não estudei para montar bandeja. Isso é um pensamento que vai te limitar e não vai te fazer crescer. As atividades mais simples são as que desenvolvem disciplina em você, responsabilidade, uma visão sistêmica que um líder tem que ter, essencial. Não tem um líder que não tenha uma visão sistêmica. A sua capacidade de resolver problemas vieram dessas atividades que você subestima a importância e que você acha que você não deveria fazer. A sua maturidade emocional, a inteligência emocional para lidar com a pressão, para tomar decisões difíceis, e você ter que escolher entre uma coisa ou outra, ela vem da prática. A ética, a sua comunicação clara, objetiva com a sua equipe, ela vem dessas atividades muito simples que você ignora a importância delas. Essas habilidades que vão sustentar o profissional, porque lá na frente, quando você assume casos muito complexos, quando você se torna um gestor, um gerente de unidade, uma referência, você tem como sustentar a sua conduta. Então, quando eu escuto de um nutricionista novo que eu digo assim, até 3, 4 anos de carreira, você é novo, você é júnior. Eu não estudei para isso, eu não vou montar bandeja, eu não vou servir. Eu sei que esse profissional ele já está frustrado, ele não vai crescer, ele não vai alavancar a carreira dele, porque ele está ignorando a importância de pequenas atividades. Eu sou nutricionista, eu fiz um juramento, eu tenho uma responsabilidade e compromisso com o meu paciente. Se eu tiver que montar a bandeja e levar, eu vou fazer. Porque eu não só sou uma nutricionista que vai clinicar e fazer admissão nutricional. Meu dever, minha responsabilidade é fazer com que esse paciente tenha a melhor experiência possível internado, que ele receba a alta, que é a DESOSP, e que ele vá para casa dele, e que ele lembre de mim. Essa é a parte mais importante. Eu fiz a diferença na vida dele enquanto ele estava no pior momento da vida dele, internado no hospital, assustado, recebendo vários medicamentos, com vontade de voltar para casa dele, e ele vai lembrar de todos os profissionais que fizeram dele um dia melhor para ele nesse momento que ele estava internado. Então, espero que faça sentido para você, que você não fique escolhendo, selecionando e desmerecendo atividades. Eu não quero que você seja um copeiro de luxo, não é isso. Não quero que você seja uma copeira de luxo e que você fique na operação, mas que você faça o que precisa ser feito. E aí você traz para a sua equipe o seu compromisso com o trabalho. Se você tem esse compromisso, não tem por que eles também não terem. Então, até a próxima aula.